PUC, conheça o estudante de Engenharia Civil, Augusto Figueiredo, que também é praticante de parkour. Veja também como está sendo a 9ª Mostra Tecnológica do Instituto Politécnico da PUC Minas, o IPUC. Neste mês, a nossa equipe foi até Ouro Preto conferir de perto a 11ª edição do Fórum das Letras e você vai ver como foi a experiência. Vamos falar também sobre o Festival Internacional de Quadrinhos, que atraiu artistas e fãs do estilo literário a Belo Horizonte. No estúdio, um bate-papo sobre história em quadrinhos com o quadrinista Lucas Guimarães e o estudante de jornalismo André Castro. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro, está no ar o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Quarta-feira é dia de talentos da PUC e hoje você vai conhecer um estudante da PUC Minas que usa a criatividade para desafiar a altura e obstáculos. Isso mesmo, Luísa, é o Augusto Figueiredo, aluno do curso de Engenharia Civil da PUC Minas São Gabriel, e ele é praticante de parkour, veja só. A minha história com o parkour começou há 5 anos atrás. Eu tinha um colega na igreja que tinha acabado de fazer um curso chamado ADAPT para poder ser mestre de parkour. Na busca dos primeiros alunos, ele veio me buscar depois de uma brincadeira que eu fiz com ele. Eu falei: "Ô Thiago, quando eu emagrecer eu vou fazer parkour". Na época eu tinha um sobrepeso muito grande, eu tinha 108 quilos, tinha 1,64 m de altura. E ele pegou e falou: "Não, Augusto, você vai emagrecer fazendo parkour". O clima do grupo que os meninos tinham na época mostrava que não eram pessoas que desistiam uma das outras. Isso foi algo que me cativou e marcou muito o esporte para mim. O parkour extrapola a parte física e vira uma parte de grandes amizades, onde o tempo que você passa vai gerando discussões que ajudam a formar quem você é. Depois de 1 ano e 4 meses de prática, 1 ano e 3 meses, eu fui brincar com minha prima em Brasília numa viagem e eu sofri uma lesão muito grande. Eu fui chamado para voltar para as aulas, eu pensando em desistir. E quando eu cheguei nas aulas, como eu não podia usar o braço esquerdo, ninguém mais na aula podia usar o braço esquerdo. Aquilo mostrou quanto que superação, o quanto que uma equipe pode pegar e fazer na sua superação. A PUC hoje desempenha a função de manter o meu sonho particular vivo, que é ter um bom emprego, ter condições para manter uma família, uma mulher que eu amo muito, me dar condições de estudar e buscar cada vez mais conhecimento. O esporte para mim integra tudo. Integra o meu jeito de ser, a minha forma de amar, minha forma de conviver, integra os meus medos, integra a minha cidade. Meu nome é Augusto Figueiredo, sou um filho da PUC, faço Engenharia Civil no campus do São Gabriel e com muita paixão eu treino parkour. Todo semestre, o Instituto Politécnico da PUC Minas realiza a Mostra Tecnológica. Nelas, estudantes dos cursos de engenharia têm a oportunidade de expor sua produção acadêmica e científica. Confira detalhes da 9ª edição da Mostra Tecnológica do IPUC, que vai até sexta-feira no Campus Coração Eucarístico, na matéria de Kelleton Moura. Com o objetivo de articular a integração de alunos dos cursos de engenharia da PUC Minas, profissionais do ramo, empresas e sociedade, a Mostra do IPUC acontece semestralmente, sendo hoje um evento de grande representação na universidade.
e estão sendo apresentados 4 trabalhos que eu identificaria como concebidos com a intenção inicial de tecnologia humanitária, ou seja, de responder a uma demanda social. Então, a mostra, ela tem apresentado trabalhos com enorme simplicidade, mas que resolve problemas complexos, de baixo custo e de repetibilidade. Esses alunos envolvidos nesse contexto estão desenvolvendo o que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ela sente na sua raiz por ser uma universidade comunitária. A mostra também é uma oportunidade única dos alunos de engenharia mostrar seus protótipos na exposição. Esse protótipo é uma torneira automatizada, ok? Que você consegue abrir e fechar essa torneira só de aproximar a mão de um sensor que trabalha com variação do campo elétrico. Então, quando você aproxima as mãos desse sensor, ela abre as válvulas e deixa a água sair por um tempo já pré-programado. A criança, quando está sendo alfabetizada para aprender a falar braille, aprender a ler o braille, alguém tem que ficar do lado dela dizendo qual letra que ela está pressionando, para ela sentir ter a sensação do tato. Então o nosso trabalho substitui a segunda pessoa. A partir do momento que você sente o tato, ao mesmo tempo você aciona um circuito que solta o áudio do computador. Além de contribuir na formação do aluno, o evento promove o contato dos universitários com o mercado de trabalho. Dessa forma, nós estamos dando um upgrade tecnológico na área do conhecimento, em que temos uma pesquisa realmente realizada que derrama nas salas de aula como aprendizado, como ensino, mas que tem o objetivo de entregar para o mundo lá fora soluções, que é o viés da extensão. Em outubro, recebemos no Espaço PUC a coordenadora do Fórum das Letras de Ouro Preto, Guiomar de Gramont, para falar das expectativas para o Festival Literário. E no início deste mês, a equipe da PUC TV foi até a cidade histórica mineira e mostra se essas expectativas foram cumpridas. Veja só! O Fórum das Letras em Ouro Preto comemorou a 11ª edição e durante os 5 dias de programação do evento, o público pôde prestigiar as belas palavras de Graciliano Ramos na exposição A Palavra Foi Feita para Dizer. A escolha de Graciliano Ramos foi baseada em despertar o interesse para um outro lado do autor. A exposição teve como proposta convidar o grande público para conhecer mais sobre o escritor. Traz um lado de Graciliano que talvez o grande público não conheça, esse lado, por exemplo, de cronista. Logicamente que quando nós falamos dos professores, dos estudiosos, quem estuda a obra de Graciliano conhece, mas eu tenho certeza que o público geral não sabe, por exemplo, que Graciliano Ramos fez crônica sobre música de carnaval. Abrir caminhos para o olhar de Graciliano Ramos. Até para quem já tem intimidade com as obras, a mostra não deixou de ser um novo contato com os registros do escritor. A primeira mesa do fórum foi sobre Graciliano Ramos, autor que eu estudei por alguns anos na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Então isso me deixa muito feliz, porque por mais que a gente tenha estudado um autor muito tempo, nós nunca sabemos tudo, não existe, né, essa fórmula de você saber tudo. A questão dele de aquela linguagem muito concisa, né, é essa referência que ele faz da questão da lavadeira, que lava, enxágua várias vezes e depois é que tem certeza que está realmente limpa, que vai e coloca no varal, o que ele faz com a palavra, não é? Porque os livros dele ele sempre escreveu e reescreveu várias vezes. É interessante ver o manuscrito nessa era digital que nós temos, de ver quantas vezes o autor revém sobre o texto até que ele fique como ele quer. Eu gostei de ver os manuscritos de Vidas Secas e gostei também de saber um pouco mais sobre a livraria Olímpio, onde o Graciliano tinha costume de ficar, e de saber que ele tinha até a intenção de escrever
um livro específico sobre esse local, que foi realmente o celeiro de muitos escritores brasileiros. A escolha de Ouro Preto para sediar o fórum é motivo de orgulho, já que a cidade é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade. Ouro Preto é a cidade onde nasceu a literatura brasileira, praticamente com os Árcades, e é uma cidade que foi musa de vários poetas e escritores brasileiros, né? Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Drummond, vários escritores brasileiros escreveram sobre Ouro Preto, viveram aqui ou por aqui passaram. Então Ouro Preto respira literatura. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. No próximo bloco, vamos falar sobre o 9º Festival Internacional de Quadrinhos, realizado em Belo Horizonte. E no estúdio, um bate-papo com quem entende muito de histórias em quadrinhos, as chamadas HQs. Vamos receber o quadrinista Lucas Guimarães e um fã do estilo, o estudante de jornalismo André Castro. É rapidinho, não saia daí. O Espaço PUC está de volta. Os quadrinhos têm sido uma porta de entrada para o mundo da leitura. Tem incentivado cada vez mais jovens leitores a discutir temas atuais de relevância social. E na 9ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos, reuniu em Belo Horizonte os fãs do universo das HQs em um evento considerado o maior do Brasil. Veja mais na reportagem de Luiz Fernando Batista. As histórias em quadrinhos vêm ganhando popularidade nos cinemas, com seus super-heróis e vilões, alcançando fãs de todas as idades. Mas os quadrinhos têm sido bem mais do que puro entretenimento. Como uma forma de manifestação artística e cultural, eles também são um meio para a conscientização social. A arte criticando, a arte mostrando essa realidade da violência. A violência, quando eu digo, não é a violência física, mas a violência contra a dignidade humana, contra a pessoa humana, contra a diversidade sexual, gênero, o racismo. Quando a arte mostra uma realidade diferente, faz as pessoas pensarem. Por meio das histórias ilustradas, seja de ficção, drama ou humor, os quadrinhos são uma forma de levar a reflexão ao público jovem, discutindo temas relevantes para a sociedade. Bom, o quadrinho acho que ajuda a colocar questões da vida para a criança, porque ela abre, o quadrinho pode trazer para a criança uma realidade meio distante. O quadrinho pode trazer uma realidade de outro país. Que seria uma porta de entrada, digamos, para a criança antes de chegar num livro mais complexo. Quando a criança se alfabetizou, está começando com só leitura, de repente é mais fácil introduzir uma leitura mais complexa para a criança vindo de um quadrinho, que você tem um auxílio de imagens. Nesta edição, o FIC abre espaço para elas. Ao debater questões de gênero e a diversidade, o festival destaca as mulheres, cada vez mais presentes nos cenários das HQs. Tradicionalmente a mulher sempre ficava um pouquinho à margem, né? Porque no meio editorial tradicional a gente ainda tem uma certa resistência a publicar mulheres. Só que agora a gente está tendo, né, com a publicação online, digital, pela internet, uma facilidade muito grande das autoras ficarem mais visíveis para o público, né? Darem seu trabalho a conhecer para um público cada vez maior. O grande homenageado dessa 9ª edição do Festival de Quadrinhos é o baiano Antônio Cedras. E a exposição, que leva o seu nome, reúne artistas de todo o Brasil que exaltam o quadrinista. Criador da Turma do Chachado, o quadrinista usou dessa arte para difundir a cultura e as belezas nordestinas. Antônio Cedras ele tem um papel extremamente importante no quadrinho nacional, pela forma com que ele retrata a realidade local dele, né, da cor local, né, da Bahia nos quadrinhos dele. E são quadrinhos, né, também para criança, né? Então eles também têm esse poder de
de fazer o público, né, principalmente o público infantil, se ver representado nos quadrinhos. Para o público visitante do festival, o que não falta é entusiasmo e a paixão por esse universo, que não é apenas lúdico, mas também educativo. Eu acho que o quadrinho, ele tende só a acrescentar para a literatura, como muita gente pensa ao contrário, que o quadrinho é uma arte menor, muito diferente disso. Ele te dá o presente de ver como o autor enxerga aquilo que ele está escrevendo. Para falar um pouco mais sobre esse universo das HQs, recebemos no estúdio Lucas Guimarães, que é quadrinista e participou desta última edição do FIC, e também o estudante de jornalismo André Castro. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Bom, Lucas, para começar, vamos falar do FIC, que é um evento que é referência no gênero, tanto que em 2011 superou a Comic Con, que é um evento tradicional de cultura pop, né? Como é participar de um evento como esse aqui em Belo Horizonte? Para mim é um prazer imenso, né? Eu frequento o FIC desde a primeira edição, desde antes de ser FIC, quando era Bienal de Quadrinho ainda. E é muito legal acompanhar o crescimento do projeto, do festival, dele abraçando cada vez mais produtores, mais pessoas, mais ideias. Isso, para mim, é muito recompensador. E o André é um fã das histórias em quadrinhos, né, André? Conta pra gente como que começou. Vem desde criança essa paixão pelas HQs? Olha, começou, eu digo que até começou no FIC mesmo, quando foi na Casa do Conde, eu acho, que tinha a gibiteca, assim, que tinha vários gibis espalhados. Eu passei horas lá folheando Homem-Aranha, X-Men. Já li a Turma da Mônica, né, mas no FIC que eu vi os heróis, falei, é esse que eu gosto de ler mesmo. E Belo Horizonte é considerada a capital dos quadrinhos, né? Então eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que para os dois, tanto para quem consome, tanto quanto para quem produz. Como que é o mercado aqui em Belo Horizonte? Como que vocês avaliam? O mercado autoral tem crescido no Brasil todo, né? É uma tendência nova e forte, né? Então você tem gente produzindo tanto em Belo Horizonte quanto em outros estados, em outras capitais. Belo Horizonte e região metropolitana tem duas grandes escolas de quadrinho, que é a Fábrica dos Quadrinhos e o Estúdio A4. São duas escolas grandes que exportam artistas para fora do Brasil e que têm um trabalho já bastante reconhecido. A gente não tem um mercado bem organizado, mas tem produção, né? E essa produção ganha espaço. E eu acho que, da questão de comprar, como muita gente vende online, você acaba tendo, mesmo que estando longe, você pode, num clique, estar comprando material, né? Qualquer material do Brasil todo, que você conhece vários artistas, inclusive os daqui também. E quais outros gêneros, assim, você, dentro das histórias e quadrinhos, o que você mais gosta de ler? Olha, atualmente eu tenho lido muito independente, porque acaba que são histórias mais fechadas e, às vezes, com um viés mais adulto ou humor, né, tem várias pegadas. Então, acho que o independente que está me atraindo mais ultimamente. Acaba sendo um mercado mais amplo também, né? Sim. Uma produção mais vasta, assim, de temas e de formas e etc. Eu tenho lido mais quadrinho policial, até por uma razão de pesquisa. Eu tenho pesquisado quadrinho policial para produzir quadrinho policial. Então já tem 2 anos que eu estou um pouco viciado nisso. E vocês dois participaram do FIC, né? E no FIC muitos autores independentes, né? Como que é o mercado, na sua opinião, para esses autores independentes? A gente vai ter um balanço disso no final, né? No final do ano, passado essa ressaca pós-FIC, a gente vai saber os números de venda e etc, e a circulação. Mas, de qualquer forma, essas pessoas se tornaram mais visíveis. A gente teve um número recorde de produções independentes, né? Nesse ano. E, então, a circulação de pessoas e a circulação de informação de gente que às vezes está restrita à internet ganhou um espaço que até então não tinha, né? Que foi disso, de estar visível, de as pessoas circularem, trocarem informação. Lucas, conta um pouco pra gente então do seu trabalho, como que é a história da revista O Poderoso Porco? O Poderoso Porco é o meu alter ego, né, como crítico de quadrinho. Todo crítico precisa esconder o rosto, por razões de saúde, né? E aí o site para qual eu escrevo, que é o Melhores do Mundo, lançou um quadrinho, juntando uma série de quadrinistas do Brasil afora, com contribuições diversas, e que está lá a história do Poderoso Porco. É um quadrinho de humor, na pegada dos Trapalhões dos anos 70. Lucas, e como que é seu processo de criação? Meu processo de criação é uma bagunça. Eu leio o máximo possível e vou tirando excertos daquilo que me interessa, né? Então, um quadrinho tem uma narrativa interessante, eu pego e separo aquilo como referência, e às vezes a história parte de um fato cotidiano, bobo,
de uma freada mais brusca no trânsito, e aí você começa a pensar naquilo e constrói uma narrativa em volta. Mas é muito confuso para explicar assim, tão simples. E você, André, tem vontade de escrever a sua própria história? Então, vontade a gente sempre tem, né? O problema é colocar no papel. Mas eu brinco que para desenhar eu já desisti da vida, que eu sou canhoto, mas para desenhar eu sou destro. Mas eu tô projetando com meu irmão, já que ele desenha, de eu tentar construir umas histórias e ele quadrinizar essas histórias, mas está tudo ainda muito no início. Lucas, André, e as histórias contadas, né, nos quadrinhos, elas se modificaram ao longo do tempo? Eu visitei o FICR esse ano e eu percebi muito essa questão social, quadrinhos que ajudam, por exemplo, que tocam no assunto da separação dos pais, que podem ajudar as crianças. Houve essa transformação? Com certeza, né? O quadrinho, ele perdeu essa pecha de entretenimento para crianças, né? Ele tem ganhado cada vez mais o corpo de uma mídia própria, com uma linguagem própria, e como mídia ela pode abordar o que houver de assunto. Então você tem desde quadrinho discutindo a criação de um filho com síndrome de Down, por exemplo, foi publicado ano passado, desde quadrinhos discutindo a relação dos pais. No FIC a gente teve a exposição sobre o Cerrado, né, sobre o trabalho do Alves. Enfim, o quadrinho é uma linguagem, é uma mídia. E aí o que pode passar por lá é a mesma coisa que a TV. E até os quadrinhos mais mainstream, né, igual Marvel e DC, eles abordam a questão do Homem de Gelo ser gay agora. Sim, eles também... temas como homossexualidade, o racismo, a questão de gênero, isso tudo tem entrado nos quadrinhos com mais força nos últimos anos, né? Bom, André, você é estudante de jornalismo. Você consegue relacionar esse gosto pelas histórias em quadrinhos com o curso? Olha, eu acho que a questão de gostar de ler, né? Assim, às vezes, em vez de eu ler Guimarães Rosa, nada contra, às vezes eu lia uma saga de um quadrinho que eu acho mais leve, mais divertido e conciliava a leitura tanto tradicional quanto os quadrinhos. Então, para mim, é essencial ler. Então, o quadrinho me ajuda nisso e tem os ídolos jornalistas como Clark Kent, né? E sem contar o jornalismo em quadrinhos, né? Que tem crescido, ganhado espaço. Lucas, e a gente falava nas transformações das histórias, mas o modo de produzir também se modificou ao longo desses últimos anos? Sim, com a entrada dos meios digitais, né? Hoje em dia a gente tem o desenhista, o quadrinista que trabalha exclusivamente manualmente é quase um animal em extinção, né? Tem se usado muito recurso digital, as mesas digitalizadoras, as cores hoje em dia raramente são feitas de maneira manual. A gente viu a Ana Luísa Koller no VT, é uma das remanescentes que ainda trabalha com aquarela, com bico de pena, mas essas novas tecnologias têm entrado, já não tão novas assim, né, no processo de produção e também no processo de divulgação. Você pode ler quadrinho pela internet, por exemplo, né, gratuitamente, e esse quadrinho, como o André dizia antes, atingiu o Brasil inteiro, né? E quais são suas principais referências aí nesse processo de criação? Meu Deus! eu tenho um artista que eu gosto muito, que é o David Mazzucchelli, ficou famoso por ter feito uma fase do Demolidor, um herói da Marvel, mas que tem um trabalho autoral de muita personalidade, né? Ultimamente tenho lido bastante Brian Azzarello, que é um roteirista de quadrinhos policiais excelente, e o parceiro dele, Eduardo Risso, que trabalha luz e sombra, ainda que eu não desenhe, né? O desenhista do meu trabalho é outro, é o João Henrique Belo, mas eu tenho jogado essas referências para ele. Olha, dá uma olhada nesse traço aqui, dá uma olhada nisso. E você, André, você me disse que começou lendo Maurício de Souza, né, ainda na infância. Hoje em dia, quais são as suas principais referências? O que você mais gosta nesse universo? Olha, eu tenho lido muito do Azzarello, igual ele falou, que acho que é um cara que está aí, né? Sempre, qualquer coisa que você pega tem a mão dele. Na dúvida, cite Azzarello. Leio coisas antigas do Grant Morrison, que é um autor, para mim, incrível também, um roteirista. E continuo lendo Maurício de Souza, que agora tem as gráficas MSP50 e me resgatou a Turma da Mônica, que está incrível assim, o trabalho. Bom, Lucas, para finalizar, dá uma dica para o André para ele começar a escrever a história dele. Uma dica para o André, deixa eu pensar. Alan Moore, né? Indiscutível, que tem manuais de roteiro curtinhos até. São bem legais. Como você está no mesmo barco que eu, que é para produzir sem desenhar, né? Então vai com o Alan Moore, que não tem erro, não tem errado. Mas estou lendo Grant Morrison. Tá bem perto. É bom não comparar, mas eles estão bem perto. Sim. Bom, dá para ver que vocês dois entendem muito do assunto. Eu espero que os dois tenham cada vez mais sucesso aí, tanto no jornalismo quanto nos quadrinhos. Muito obrigada pela presença aqui no Espaço PUC de hoje. Oportunidade, gente. Muito obrigado, gente.
E o Espaço PUC fica por aqui, mas você pode participar do nosso programa pela internet. Envie sugestões e comentários para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã eu volto e estarei com o repórter PUC Lucas Franco e nós vamos falar sobre a crise dos refugiados e os ataques terroristas na França. Esperamos por você. E eu volto na segunda-feira, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!